Esse é o Bom Dia Vovô. Aqui as notícias do Ceará, que diante do Botafogo de Ribeirão Preto voltou a sofrer uma derrota em casa nesta Série B. Foi 1-0 o placar da partida para a equipe de Ribeirão Preto. O Rafael Gava marcou o gol numa cobrança de falta, uma barreirinha da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Ficou à frente do goleiro Richard, a bola foi batida nessa barreira que saiu na hora, foi na trave que ela tocou e da trave foi para o gol do Richard, marcando o gol único da partida. Se bem que o Ceará, depois que tomou o gol, percebeu que precisava jogar. Criou oportunidades, até marcou o gol de empate, mas a bola bateu no braço do zagueiro Éder. O braço do Éder estava 100% colado ao corpo. Impossível estar mais colado ao corpo. Mas a regra é clara em relação a isso, afirmando que se houver um toque na mão ou no braço de qualquer jogador e o gol acontecer na sequência, ou seja, da mão, do braço para o gol, esse gol precisa ser anulado. Por isso o árbitro paraibano Afro Rocha acabou anulando o gol da equipe do Ceará. O Ceará criou outras oportunidades. A bola ficou na área em vários lances. Na oportunidade mais próxima do Ceará empatar o gol, depois do gol anulado, o atacante Mateuzinho faz uma boa jogada pela esquerda e chuta. Tira do goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, mas caprichosamente a bola bate na trave. Diferente da bola do Gava na falta, que bateu na trave e entrou, essa bateu na trave e saiu. Assim, o Ceará acabou sendo mesmo derrotado pelo placar de 1-0. O goleiro Richard foi para a área, inclusive no final do jogo, num último escanteio, tentar alguma coisa. Chegou a pedir uma falta sobre ele na área, o que seria um pênalti, mas no final o árbitro paraibano Afro Rocha não marcou. É só questão de critério, né? Ele apitou um jogo nosso lá contra o Cuiabá, onde ele deu 2 pênaltis. E... enfim, é só o critério mesmo, condição de jogo, porque os caras não disputavam a bola e deu no corpo dos nossos zagueiros, né? E ele não dava falta. Quando a gente começou a fazer a mesma coisa no segundo tempo, ele começou a dar falta pro time adversário. Mas é difícil, não adianta a gente ficar falando da arbitragem, né? Acho que a gente não fez um grande jogo. A gente precisa melhorar. E agora trabalhar a semana inteira aí e ver o que o professor vai falar, mas nós precisamos melhorar, né? Dentro de casa a gente não pode fazer um jogo desse que a gente fez. Em nenhum momento a gente esteve perto de vencer, né? Enfim, agora é trabalhar e seguir em frente. E tem alerta de treinador no mercado que pode ficar livre e é treinador que interessa a equipe do Ceará. Além disso, tem reforço fechado com o Vozão para a Série B. E ainda nesse Bom Dia Vovô, você acompanha tudo isso. No próximo bloco do Bom Dia Vovô, o técnico interino Anderson Batatais explicando por que Melk dessa vez foi apagado, não brilhou nessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui no Bom Dia Vovô, um oferecimento de Primus Motopeças. Variedade em maior estoque, facilidade de menor preço. Primus Motopeças, nessa eu compro porque conheço. Primus Motopeças, seu distribuidor de bons negócios. Primus Motopeças. Primus Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú. Primus Motopeças. Fone 3211-8350. 220 volts Soluções Elétricas. Trabalhamos com segurança, precisão e conformidade técnica. Executamos instalações elétricas, manutenções preventivas e corretivas, diagnósticos de falhas, inspeções técnicas e adequações, conforme normas vigentes. Atendemos residências, comércios e indústria, utilizando os materiais certificados e mão de obra qualificada, garantindo eficácia energética e confiabilidade em cada serviço. Soluções Elétricas, WhatsApp 859-9201-1621.
Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então você não pode ficar de fora do Sócio Vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube, além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sociovozão.com e viva essa paixão! Churrascaria e Pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga, Castelão, Avenida Alberto Craveiro, 2644, próximo à Arena Castelão. Teleentrega 3295-2286. Poranga, Cidade dos Funcionários, Avenida Ulisses Bezerra, 1569. Teleentrega 3295-0782. Sob o comando do técnico interino Anderson Batatais, o Ceará jogou 3 partidas. Venceu o Avaí 2-1 no PV, empatou com o Criciúma fora de casa, em Criciúma 1-1 e foi derrotado no sábado pelo Botafogo de Ribeirão Preto no PV por 1-0. Anderson Batatais não acredita que foi o seu modelo de jogo o problema para que o Ceará tivesse sido derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O treinador interino entende que o comportamento do time levou a equipe à derrota. Não é o modelo, é a mudança de comportamento, é o comportamento nosso, que infelizmente, porque no último momento do jogo, faltando 20, 25, até 30 minutos, fomos uma outra equipe, com o mesmo modelo. Então isso prova que é a atitude nossa, é o nosso comportamento que está errado, tá certo? Não foi o modelo, é a atitude, né? Se a gente não tiver atitude do começo ao fim, nós não vamos sair dessa situação. Nós, quanto atleta, como comissão técnica, como interno do clube, nós temos que ter a atitude do começo ao fim. O jogo não é só 30 minutos, 40 minutos. O jogo, às vezes, chega até 100, como chegou hoje. Então, não é o modelo de jogo, é o comportamento nosso que não foi bom, né? Que já não tinha sido também um bom comportamento no primeiro tempo lá de Criciúma, né? E nós conseguimos, né, mudar, e isso que me deu esperança, para que hoje, no intervalo do jogo, eles pudessem voltar um pouco melhor de comportamento para que nós pudéssemos vencer a partida. Então... E diante do Botafogo de Ribeirão Preto, o Melk, de quem sempre se espera alguma coisa, o garoto é acima da média, ele acabou não brilhando nessa partida. Foi apagado no jogo. O Anderson Batatais lembrou que é um atleta jovem, mas que a Série B já olha para ele, e ele começou a sofrer uma marcação especial. Temos que parar com essa dependência. Nós temos que também assumir as responsabilidades do jogo, né? Não adianta o Mel, que é um baita jogador, né? Foi marcado hoje de uma forma diferente, que vai ter que aprender, porque o jogador diferente vai ter que aprender a ser marcado assim, né? Mas a gente não pode ficar nessa dependência. Nós temos que assumir a responsabilidade. Cada atleta nosso, nós da comissão técnica, temos que assumir a responsabilidade, que hoje, infelizmente, a noite não foi uma noite favorável a nós, né? E nós não conseguimos ser uma equipe agressiva, tanto para marcar quanto para defender. E quando você não consegue ser agressivo tecnicamente, fisicamente e principalmente psicologicamente, você não vai ganhar o jogo. Então, acho que foi isso o fator primordial para que a gente não pudesse vencer o jogo hoje. E no próximo bloco do Bom Dia Vovô, alerta de técnico que interessa ao Ceará e pode ficar livre no mercado. Tem reforço, atacante fechado com o Ceará. E ainda o lateral direito que o Ceará contratou já chegou e pode ainda hoje assinar o seu contrato com a equipe alvinegra. A gente conversa sobre isso no próximo bloco do Bom Dia Vovô, um oferecimento de Primus Motopeças. Primus Motopeças. Facilidade e o menor preço. Primus Motopeças. Nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primus Motopeças. Rua Campina Verde, número 700. Bairro Jari, Maracanaú. Primus Motopeças. Fone 3211-8350.
Energia é coisa séria. Quando nos deparamos com problemas elétricos, já sabemos que podemos contar com a 220 Soluções Elétricas. Trabalhamos com segurança, precisão e conformidade técnica. Executamos instalações elétricas, manutenções preventivas e corretivas, diagnósticos de falhas, inspeções técnicas e adequações conforme normas vigentes. Atendemos residências, comércios e indústria, utilizando sempre materiais certificados e mão de obra qualificada, garantindo eficácia energética e confiabilidade em cada serviço. 220 Soluções Elétricas, energia bem dimensionada, instalação segura e resultado profissional. Nos chame no WhatsApp 859-9201-1621. Atenção, netinhos do vovô! A Escola Fábrica de Craques está com matrículas abertas para novas turmas. Alunos de 5 a 17 anos poderão fazer parte da maior fábrica de novos ídolos do vovô. Siga-nos no Instagram, @Fábrica de Craques Ceará. O WhatsApp 3038 8058. Churrascaria e Pizzaria Poranga. Churrascos, pizzas e pratos regionais. Venha conferir nossas promoções. Poranga Castelão, Avenida Alberto Craveiro 2644, próximo à Arena Castelão. Teleentrega 3295-2286. Poranga, Cidade dos Funcionários, Avenida Ulisses Bezerra 1569. Teleentrega 3295-0782. O Ceará acertou a contratação do atacante Rian Santana. Ele está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo CSA. É um atleta de 25 anos e nessa temporada tem 21 participações em gols pelo CSA. Ele marcou 15 gols e fez 6 assistências. O contrato inicial com o Ceará é de 1 ano e meio. O Rian chega assim que concluir a sua passagem na equipe do CSA, se o CSA, que já está na fase mata-mata da Série D, em uma das fases, né, a primeira mata-mata da Série D, se ele for eliminado, o Rian chega, ou se ele conseguir o acesso, o Rian chega, o Rian será liberado. Esse primeiro contrato é até o final de 2027, portanto, é um jogador de apenas 25 anos, o Ceará assinou o contrato até o final do ano que vem. Se ele for bem, o Ceará tem uma opção de renovação. Essa opção é do Ceará. Se ele for bem, o Ceará renova por mais um ano e aí o Rian Santana fica no Ceará até o final de 2028. Ele é um atleta destro e, como tem acontecido no futebol, é um jogador destro que atua pelo lado esquerdo. Portanto, um ponta pelo lado esquerdo, o destro Rian Santana, contratado pelo Ceará. De qualquer forma, ele só poderia jogar a partir do dia 20 de julho, quando abre a janela nacional de transferências, mas vai ter que aguardar essa participação na equipe do Ceará, onde ele tem contrato. O seu contrato com o Ceará é um pré-contrato, aguardando então a finalização dessa passagem na equipe do CSA pela Série D do Brasileirão. O lateral direito Brian Borges já está por aqui. Nesta segunda-feira ele estará no Ceará para fazer os exames médicos e, tudo correndo bem, ele assinará o seu contrato com a equipe do Ceará. Também vai ter que esperar a janela nacional de transferências. O Brian Borges até ensaiou entrar na justiça. Se ele tivesse entrado na justiça contra a Ponte Preta e ganho uma liminar contra a Ponte de uma rescisão indireta, pela lei ele teria direito a ser inscrito pelo Ceará antes da janela, porque aí estaria livre no mercado antes da janela por um erro do seu clube de origem. Como ele fez um acordo com a Ponte Preta, ele está livre sim, mas vai ter que aguardar a janela nacional de transferências do dia 20 para poder voltar a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro. Estava jogando a Série B pela Ponte, agora vai jogar o restante da Série B pelo Ceará. E um dos técnicos preferidos do Ceará para assumir a vaga que foi deixada com a demissão do técnico Moza está balançando no cargo. Trata-se do técnico do Goiás, o Daniel Paulista. O Goiás já tinha sido derrotado pelo Novo Horizontino por 4-0, foi derrotado nesse final de semana por 3-0 pela equipe do Operário.
As informações de Goiás é que os atletas estão extremamente insatisfeitos, não com o treinador, mas com o clube. São atrasos muito grandes nos salários dos jogadores e, por conta disso, Daniel Paulista está tendo dificuldades com a equipe do Goiás. Se ele deixar mesmo o cargo, fizer um acordo ou for demitido, automaticamente recebe uma proposta do Ceará, já que ele é um dos técnicos que o Ceará listou como preferidos. E o Ceará ficou aguardando exatamente que um desses seus preferidos fique disponível para que ele possa fazer a proposta e trazer. Então, Daniel Paulista, se realmente sair do Goiás, automaticamente recebe uma proposta para treinar o Ceará no restante da temporada 2026. Notícias do Ceará, Danilo Queiroz com o seu Bom Dia, Vovô!